Neemias 4, versículos de 1 até o versículo número 11. Neemias 4, de 1 até o versículo número 11. Diz o seguinte, Neemias 4, de 1 até o verso 11. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo a raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Meus irmãos, minhas irmãs, eu queria começar a nossa aula na manhã de hoje contando uma história, a título de ilustração, mas que serve bem para extrairmos uma lição principal e a partir daí a gente seguir no nosso estudo na manhã de hoje. Houve um leilão no inferno, onde as ferramentas usadas pelo diabo, elas estavam sendo exibidas e estavam sendo comercializadas. Contudo, dentro desse leilão que houve no inferno, o diabo ele escondia uma ferramenta. Ela estava embalada em uma caixa e por cima da caixa havia os seguintes dizeres: não está à venda. Não está à venda. Diante daquele fato, um comprador se aproximou e perguntou ao diabo: por que você não está vendendo? Por que você não está comercializando aquela ferramenta? E de pronto o diabo ele respondeu: porque esta ferramenta ela é especial, ela é fundamental para o meu trabalho, para o exercício da minha função. E seguiu o diabo na sua argumentação: com ela, ou seja, com essa ferramenta, eu consigo penetrar profundamente o coração das pessoas. Com ela, com essa ferramenta, eu consigo esmagar as suas emoções, ou seja, as emoções das pessoas, e não só isso, com essa arma eu consigo imobilizar a mente das pessoas. Que arma era essa? A arma do desânimo. A arma do desânimo. Sobre o desânimo, irmãos e irmãs, um certo homem de Deus no passado, ele comentou o seguinte, abro aspas para as palavras desse irmão. Ele diz o seguinte: quando Satanás quer vencer alguém,
e impedi-lo de combater o bom combate da fé, não precisa mandar um inimigo muito forte. Segue o autor. É o bastante, no caso para o diabo, conseguir mudar sua atitude em relação à vitória. Pois, quando um homem está convencido de que a vitória está fora do seu alcance, ele já está derrotado. É por isso que o diabo, usando a ilustração inicial, ele usa essa arma, e ele não a vende de forma nenhuma, ou seja, a arma do desânimo, porque quando ele consegue incutir esse sentimento, quando ele consegue colocar esse pensamento nas nossas vidas, naturalmente, meus irmãos, naturalmente, minhas irmãs, ele vai se sobressair sobre nós, ele vai prevalecer contra nós. Por isso, o diabo, ele usa constantemente a arma do desânimo, a arma do desalento contra o povo de Deus, contra o povo do Senhor. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar, mas o que seria esse desânimo? O que seria essa arma que, via de regra, o diabo usa contra o povo de Deus, não só para desestimulá-lo, mas também para fazer com que eles não perseverem na luta, na batalha cristã. Num sentido assim, bem direto, a gente pode definir a palavra desânimo como perder a alma, como perder a vida, como perder o entusiasmo. No seu sentido mais prático, no seu sentido mais direto, a pessoa que está desanimada é aquela pessoa que perdeu a sua alma, é aquela pessoa que perdeu o seu ânimo, é aquela pessoa que perdeu o seu alento, é aquela pessoa que perdeu o seu vigor, é aquela pessoa que perdeu a sua coragem e também a vontade de lutar. Eis aí a pessoa desanimada, eis aí a pessoa desalentada. Então, as causas e o combate do desânimo é um tema bíblico que nós encontramos na palavra de Deus, que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. E de certa forma, não só as causas, mas também, de certa forma, o combate ao desânimo, ele é exemplificado nesse trecho que nós acabamos de ler, Neemias capítulo 4, na verdade todo o capítulo 4, conforme nós estudaremos na manhã de hoje. Conforme nós sabemos aqui, meus irmãos, conforme nós sabemos aqui, minhas irmãs, dentro do contexto desse texto, dentro do contexto dessa passagem, Neemias, ele fora designado pelo próprio Deus. Neemias, ele fora designado pelo próprio Senhor com o intuito de voltar ou ir para Jerusalém para reconstruir os muros daquela cidade. E isso aconteceu não em meio a uma situação fácil, não, muito pelo contrário. Quando Neemias, ele desenvolve o seu ministério lá na cidade de Jerusalém, reconstruindo os muros daquela cidade, ele o fez em meio a muitas dificuldades, ele o fez em meio a muita oposição. É claro que, no primeiro momento, e o texto mostra isso, Neemias, ele foi bem sucedido na sua tarefa, ele foi bem sucedido na sua missão de levantar os muros de Jerusalém, porque havia ânimo, porque havia disposição, porque havia interesse do povo no alcance deste objetivo. Vejam aí, mais uma vez, Neemias capítulo 4, versículo 6. Neemias capítulo 4, versículo 6. Veja que no primeiro momento desse processo, no primeiro momento dessa missão, Neemias, ele é bem sucedido, haja vista o ânimo que existia no povo, o ânimo que existia nas pessoas. Olhem só, Neemias capítulo 4, versículo 6. Diz o seguinte: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura. Veja a explicação desse fato na parte final do versículo 6. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então isso aconteceu na primeira etapa do trabalho. As pessoas animadas, as pessoas dispostas, as pessoas interessadas, e mesmo em meio àquelas dificuldades, elas conseguiram pelo menos chegar à metade de levantar aquele muro que havia sido derrubado há anos atrás na invasão dos babilônicos.
Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, com o passar do tempo e por causa de algumas circunstâncias, os judeus, eles foram totalmente dominados pelo desânimo. É o que a gente vê justamente nos versículos 10 e também o versículo número 11, quando a palavra de Deus assim nos diz: Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar um muro. Verso 11: Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Então veja que eles iniciaram bem, perseverantes, animados. Contudo, as adversidades, os problemas, as ameaças fizeram com que eles se desanimassem. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação: o que será que gera o desânimo em nossa vida? O que será que gera o desalento em nossas vidas? Mas não só isso, fica também uma segunda pergunta na nossa mente: como é que a gente consegue enfrentar, como é que a gente consegue combater o desânimo, caso ele se faça realidade em relação às nossas vidas? São perguntas, irmãos e irmãs, que nós trataremos em nosso estudo na manhã de hoje. É por isso que o título do nosso estudo na manhã de hoje é Combatendo o Desânimo. Combatendo o Desânimo. Então nós vamos, a partir dessa passagem de Neemias, observar alguns pontos, tomando-os como referência. Para quê? Para que nós possamos ver como os judeus, eles lidaram com o desânimo, mas não só isso, como os judeus, eles venceram o desânimo em relação às suas vidas. É claro que os princípios que a gente vai trabalhar, eles estão diretamente relacionados à realização da sua obra, ao desânimo que muitas vezes vem quando nós estamos fazendo a obra do Senhor. Contudo, esses princípios, eles não estão restritos apenas à realização da obra, mas esses princípios, para que a gente possa vencer o desânimo, para que a gente possa vencer o desalento, ele cobre as mais várias facetas, os mais vários aspectos que porventura se dão em nossas vidas. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica desanimado em relação à nossa vida familiar. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica desanimado em relação à nossa vida no seu sentido trabalhista. Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos desanimados em relação à nossa vida espiritual. Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos desanimados em relação à nossa participação na obra do Senhor. Então, esses princípios, eles vão servir para a gente poder combater o desânimo em qualquer aspecto, em qualquer esfera que porventura se fizer presente em nossas vidas. Então, vamos, meus irmãos, vamos, minhas irmãs, na manhã de hoje, trabalhar esse tema. Vamos olhar para esse texto e basicamente dividi-lo em duas partes, em duas divisões. Em primeiro lugar, eu queria que nós considerássemos os fatores que geram o desânimo em nossa vida. Em segundo lugar, eu queria que nós considerássemos os passos que nós devemos dar, as armas que nós devemos usar para combater o desânimo quando ele se fizer presente no nosso viver. E aí a gente vai fechar a nossa aula considerando alguns aspectos relacionados a Cristo no que diz respeito ao nosso desânimo. Então a gente vai tentar seguir esse roteiro, a gente vai tentar seguir essa sequência para que a gente possa aprender um pouco de mais um dos problemas existenciais da nossa vida. Que problema? O desânimo. Então, vamos lá, vamos olhar para esse texto, vamos olhar para essa passagem e, em primeiro lugar, vamos considerar fatores do desânimo. Fatores do desânimo. Via de regra, meus irmãos, via de regra, minhas irmãs, o desânimo, ele é causado em nossas vidas por vários fatores, por várias causas, vamos assim dizer. Quando a gente olha, por exemplo, para esse texto que nós temos diante de nós, a gente vai observar pelo menos 1, 2, 3, 4 fatores, preste atenção nisso, 4 fatores que geram o desânimo em nossas vidas. E você vai perceber que esses fatores não só estão presentes diante das dificuldades que a gente tem na realização da obra do Senhor, mas para todo e qualquer tipo de desânimo, para todo e qualquer tipo de causa de desânimo em nossas vidas. Quais são? O primeiro deles, o primeiro fator que gera o desânimo, o cansaço, a fadiga. O primeiro fator que gera o desgaste, que gera o desânimo, o cansaço, a fadiga.
Veja aí o que nós temos no versículo 10, na parte inicial do versículo 10. Neemias capítulo 4, versículo 10. A parte inicial do versículo 10. Olha só. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores. Já desfaleceram as forças dos carregadores. A fadiga física, o cansaço, meus irmãos, é um dos grandes agentes do desânimo no que diz respeito às nossas vidas. No caso desse texto aqui, os muros de Jerusalém, eles precisavam ser reconstruídos para que assim os judeus ficassem protegidos dos ataques dos inimigos. Contudo, o que nós observamos aqui nessa passagem é que no desejo, no afã de ver a obra terminada, de ver a obra concluída e concluída rapidamente, os judeus, eles trabalharam, mas desconsideraram o aspecto do cansaço. Começaram fortes, começaram dispostos, começaram vigorosos, mas não conseguiram manter o ritmo daquele trabalho, o ritmo daquela tarefa. E qual foi o resultado? Eles se cansaram. E juntamente com o cansaço, o que foi que veio? Veio justamente o desânimo, porque via de regra isto acontece. Quando a gente se cansa, e aqui eu digo no sentido físico, quando a gente se cansa, aqui eu digo no sentido do nosso corpo, em qualquer coisa, conforme nós estamos tratando aqui na realização da casa do Senhor, mas em relação à sua vida familiar, em relação à sua vida no estudo, em relação à sua vida no trabalho, quando você desenvolve um ritmo muito intenso, mais cedo ou mais tarde você vai cansar. E quando você cansar, automaticamente você vai desanimar. E a conclusão que você vai chegar é: não vai dar para continuar, não vai dar mais para fazer. Foi isso que aconteceu aqui. Eles começaram bem, começaram vigorosos, começaram dispostos, mas não mantiveram aquela intensidade, cansaram e se desanimaram. Então, isso acontece conosco, meus irmãos, na nossa vida. Isso acontece nos mais variados aspectos da nossa existência. Por isso que a gente deve cuidar, por isso que a gente deve atentar para as nossas condições físicas, porque quando as condições físicas elas se acabam, quando as nossas forças elas se esvaem, automaticamente o desânimo ele vai fazer parte da nossa vida. Foi o que aconteceu aos judeus, é o que acontece conosco e é o primeiro fator que explica o desânimo e o desânimo em nossas vidas, ou seja, a fadiga ou o cansaço físico. Mas não só isso. Em segundo lugar, olhando aqui para o versículo 10, existe um segundo fator que gera o desânimo na nossa existência. Se de um lado o cansaço é um deles, em segundo lugar, a frustração é o segundo deles, o segundo fator que gera o desânimo nas nossas vidas. Veja mais uma vez o versículo 10. Ele inicia conforme nós acabamos de falar. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores. Veja na sequência do texto o que a palavra de Deus aqui nos ensina: e os escombros são muitos. Ou seja, eles começaram a ver o trabalho que ainda estava por ser realizado, concluíram que era um trabalho muito grande, e aí fizeram o quê? Desanimaram, se frustraram. É interessante porque, conforme nós observamos, eles tinham iniciado bem aquela obra de reconstruir o muro. Na verdade, a metade do trabalho já havia sido concluída. Os muros estavam chegando já na metade da sua construção. E aí, o que foi que aconteceu? Eles viram ainda aquilo que estava faltando fazer, não consideraram aquilo que eles já tinham feito, e aí eles desanimaram, se frustraram com aquilo que ainda faltava ser realizado. E aqui nós observamos, e aqui nós entendemos, meus irmãos, minhas irmãs, um segundo fator que gera o desânimo em nossas vidas. Quando a gente fica considerando aquilo que nós temos a fazer, quando a gente fica considerando aquilo que nós temos a realizar, seja na nossa casa, no desempenho do nosso papel como mãe, como pai, seja no nosso trabalho, dentro das nossas atribuições,
seja no nosso ambiente de trabalho, no nosso empreendimento. Então, quando você tem essa visão de estar sempre enxergando, de estar sempre olhando aquilo que falta fazer, desconsiderando aquilo que você já fez, automaticamente você fica desanimado, você fica desanimada. Foi o que aconteceu e é o que acontece constantemente em relação às nossas vidas. Então, o que é que a gente precisa fazer? Enxergar com gratidão tudo aquilo que Deus já fez por nós, fez através de nós. Talvez não tenha sido tudo, com certeza. Talvez não tenha sido aquela coisa perfeita como nós desejaríamos, mas se você analisar, alguma coisa já foi feita. Quer seja como mãe, quer seja como pai, quer seja como estudante, quer seja como empregado, quer seja como empresário, quer seja como servo e serva do Senhor, e a gente tem que olhar de maneira positiva para essas coisas, porque senão ficaremos frustrados, ficaremos abatidos, e aí o desânimo vai ser natural nas nossas vidas. Então veja, qual é o primeiro fator que gera o desânimo? O cansaço. Qual é o segundo fator que gera o desânimo? A frustração. Mas não só isso, nesse versículo 10, nós temos um terceiro fator que gera o desânimo na nossa vida, que é o quê? A autossuficiência. A autossuficiência. Olha só o que diz aí o versículo número 10, o complemento dele. Versículo 10. Os escombros são muitos, e aí eles complementam, de maneira que não podemos edificar o muro. Então, como foi que os judeus eles viram a situação? Que era eles que iriam fazer, e não Deus queria fazer através deles. Colocaram a responsabilidade e o sucesso na conclusão da obra naquilo que eles fariam, nas suas capacidades, nas suas habilidades. Mas aí tem uma questão, irmãos e irmãs, nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos fracos. E via de regra, em qualquer empreendimento que a gente realiza, a gente vai perceber a nossa fragilidade. Então, na medida que você foca no que você pode fazer, na medida que você foca na sua competência, na medida que você foca nas suas qualidades e você percebe que você não é perfeito, você vai se desanimar. Isso é natural, porque a frustração gera isso, no sentido de se voltar tão somente para si mesmo, de olhar tão somente para si mesmo e esquecer aquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós. Foi o mesmo Deus que ajudou, no caso aqui aos judeus, a iniciar aquela obra, não obstante as dificuldades, não obstante as adversidades, e Deus continuaria a ajudar aqueles irmãos. Contudo, eles tiraram foco daquilo que Deus estava fazendo e puseram foco naquilo que eles estavam fazendo. E isso é um passo fatal para você ficar desanimado na sua vida. É isso que acontece diariamente nas nossas vidas. É a gente olhar sempre para nós mesmos. Eu posso fazer, eu posso realizar. E aí você vai se deparar com as suas fragilidades e vai perceber que você não vai poder fazer, você não vai poder realizar. E aí o desânimo vai bater na porta do seu coração. Então, o terceiro fator que gera desânimo na nossa vida, a autossuficiência. Então veja, não perca a sequência. O cansaço é o primeiro, conforme nós vimos, a frustração é o segundo e também a autossuficiência é o terceiro. Mas não só isso, existe um quarto e último fator que desencadeia o desânimo na nossa vida e que a gente consegue enxergar aqui nessa passagem, ou seja, o pessimismo. O pessimismo. Vejam aí, versículo número 12, Neemias capítulo 4, versículo número 12. Olha só o que nos diz aqui o texto da palavra. Versículo 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, ou seja, dos inimigos do Senhor, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então, o que é que a gente vê? O depoimento dado pelos próprios judeus, de que os inimigos iriam prevalecer contra eles. É interessante porque quando você olha aqui para esse texto, você percebe que os judeus, eles foram os portas-vozes, né, das más notícias, daquilo que iria acontecer com os judeus em relação aos seus inimigos. Eles viviam convivendo com aquelas pessoas, ou seja, com os inimigos do povo de Deus,
se deixaram levar pelo seu discurso, se deixaram levar pelas suas ameaças, e aí ficaram pessimistas. Não, a gente não vai vencer. Não, a gente não vai sobressair. A gente vai se tornar presa fácil dos nossos inimigos. Eles foram pessimistas. De fato, meus irmãos, de fato, quando você olha para a sequência aqui da passagem, você vai perceber isso. Estava se avolumando as dificuldades e os inimigos contra os judeus. A situação não era fácil, humanamente falando, mas também não era desesperadora. A situação era difícil, humanamente falando, mas também eles não deveriam estar tão pessimistas assim. Por quê? Porque Deus já tinha auxiliado e já tinha iniciado a realização daquela obra. Olha só, nessa questão dos inimigos, como os inimigos eles foram se multiplicando contra o povo judeu. Veja aí, versículo 1, Neemias capítulo 4, versículo 1. A gente vai ver aqui que, na medida em que a passagem ela vai sendo narrada, os inimigos vão aumentando, e aí os judeus ficaram pensando, não vai dar certo. Agiram com pessimismo por causa justamente disso. Veja, versículo 1. Primeiro inimigo: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Sambalate, para quem não sabe, era governador da Samaria e vivia intentando contra os judeus para poder ocupar ali o território da Judéia. Então era, vamos assim dizer, os inimigos do norte de Israel. Mas ficou apenas em Sambalate? Não. Veja aí o versículo 3. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Tobias, conforme nós temos aqui, ele era amonita. Os amonitas, eles ficavam a leste de Jerusalém. Então veja, eles tinham inimigo ao norte, eles tinham inimigo a leste. Mas não só isso. Versículo 7, olha só. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, veja, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. E era inimigo ao norte, no caso com Sambalate, inimigo a leste, no caso com Tobias, inimigo ao sul, no caso os arábios, inimigo a oeste, no caso os asdoditas. Então Jerusalém estava cercada de inimigos, e eles viram isso, e isso terminou gerando um sentimento pessimista nos seus corações, e com isso veio o desânimo, com isso veio o desalento. Mas não é justificativa para que eles agissem dessa forma, não é justificativa para que eles tivessem esse comportamento, porque, repito, o mesmo Deus que estava ajudando desde o início da obra iria continuar a ajudar, como de fato aconteceu, e a boa obra iria ser concluída. Então, quando a gente olha para esses textos, quando a gente olha para essas passagens, a gente percebe que o desânimo na nossa vida não acontece no seu sentido mais aleatório, não acontece no seu sentido mais natural. Não, muito pelo contrário. O desânimo, ele acontece devido a alguns fatores. E quais são esses fatores? Aqui você aprende pelo menos 4. Muitas vezes o desânimo vem porque nós somos vencidos pelo nosso cansaço físico. Muitas vezes o desânimo vem porque nós focamos nos desafios que nós ainda temos a vencer. Muitas vezes o desânimo vem quando nós confiamos naquilo que a gente pode fazer por nós mesmos. Muitas vezes o desânimo vem quando nós somos tomados pelo pessimismo, ou quando tudo isso acontece junto nas nossas vidas. Então são os fatores que geram o desânimo no nosso viver. E o que é que fica aqui de lição? O que é que fica aqui de aprendizado para as nossas vidas? Que a gente precisa, meus irmãos, que a gente necessita, minhas irmãs, identificar aquilo que porventura está gerando o desânimo na nossa vida. Será que é o nosso cansaço físico? Será que é a frustração por aquilo que a gente ainda não obteve? Será que é porque nós estamos confiando naquilo que nós podemos fazer? Será porque é que nós estamos sendo tomados pelo pessimismo, pela aquela ideia negativa? Então nós precisamos, em primeiro lugar, fazer esse diagnóstico. Então, se você se percebe uma pessoa desanimada, em qualquer sentido, em qualquer aspecto, você precisa fazer essa autoanálise da sua vida e ver se esse desânimo
está sendo uma realidade na sua vida por um ou por alguns desses fatores que a gente colocou aqui, seja o cansaço físico, seja a autossuficiência, seja o pessimismo, seja a confiança que você tem em si mesmo, a frustração. Você tem que fazer essa autoavaliação. E uma vez que você faz essa avaliação, o que é que você deve fazer agora como passo seguinte? Você deve combater o desânimo na sua vida. Você deve lutar contra o desânimo na sua vida. E é aqui, meus irmãos, minhas irmãs, que eu queria concentrar o segundo ponto do nosso estudo na noite de hoje. Na manhã de hoje. Combatendo o desânimo. Quais são as armas que Deus me dá, que Deus lhe dá, que Deus dá a cada um de nós, para que pela sua graça, pela sua misericórdia, a gente possa lutar contra o desânimo e vencer, sobressair diante do sentimento de desânimo no nosso coração. Mais uma vez, quando você olha aqui para esse texto, você percebe que existem quatro armas que Deus nos dá para que através delas a gente possa vencer o desânimo no nosso viver. Em primeiro lugar, Deus nos dá a arma da oração. Em primeiro lugar, Deus nos dá a arma da oração. Quando você estiver desanimado, quando você estiver desalentado, a primeira coisa que você deve fazer é que você deve orar e orar a Deus, é que você deve buscar e buscar a Deus. Foi o que os judeus eles fizeram. Olhem aí, Neemias capítulo 4, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 5 e depois a gente vai pular do versículo 8 para o versículo 9. Olha só o que eles fizeram. Neemias 4, de 1 a 5. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. A primeira tentativa aqui dos inimigos é ridicularizar o povo de Deus. Versículo 2. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe a isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Então veja que eles foram provocados, veja que eles foram humilhados. Eles não vão fazer essa obra, eles não vão fazer. Essas pedras aí, na verdade, eles reutilizaram as pedras que haviam sido queimadas quando da invasão dos babilônicos há mais de 120 anos atrás. E aí eles começaram a tentar colocar essa ideia negativa na mente dos judeus. Então a primeira tática do inimigo aqui, desmerecer o povo de Deus, desmerecer o povo do Senhor. Como foi que eles reagiram? Como foi que eles se comportaram? Aí você vai chegar, versículo 4, versículo 5. Olhem só aqui, olhem só. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificaram. Eles buscaram a Deus, meus irmãos. Aqui eles fizeram o que nós chamamos de uma oração imprecatória. O que é uma oração imprecatória? É uma oração onde você clama a Deus para que Ele intervenha em determinadas situações e que Deus haja com justiça contra os nossos inimigos, contra os inimigos do povo de Deus. No Antigo Testamento isso é muito comum, porque existia, aquilo que a gente pode chamar de guerra santa, o povo de Deus que servia ao Senhor, os povos pagãos que serviam aos deuses pagãos. Então, quando esses reinos eles se conflitavam, na verdade não era apenas um conflito militar, era um conflito espiritual, Deus contra os falsos deuses. Então, em muitos momentos a gente observa, sobretudo no livro dos Salmos, essas orações imprecatórias sendo aqui feitas, e é isso que Neemias e os demais judeus eles fazem. Eles pedem, eles clamem para que Deus retribua aos inimigos dele conforme aquilo que eles estavam intentando contra o povo de Deus. Então, desprezavam, diminuíam,
rebaixavam o povo de Deus, aquilo que eles estavam fazendo, ou seja, levantando o muro de Jerusalém, e Neemias vai e diz: Deus retribui conforme as suas ações. Eles oram a Deus diante do desânimo, eles oram a Deus diante do desalento. Mas não só isso, versículos 8 e 9, no mesmo capítulo 4, versículo 8 e 9, veja: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. É interessante porque a primeira tática que eles usam é o quê? Rebaixar os judeus. Vamos ridicularizá-los. Não são bem sucedidos nesse propósito, porque o povo ora e continua a obra. Qual é a segunda tática agora? Vamos atentar contra eles, vamos causar confusão no meio deles. Então veja que os inimigos, eles procuram as táticas as mais variadas possíveis contra o povo de Deus. Aí você observa que muda a tática, mas a reação dos judeus é a mesma. Qual é a reação? Oram a Deus, oram a Deus. Versículo 9, olha só: porém, diante das ameaças, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, eles oraram, sejam quando foram encarnecidos, sejam quando estavam sendo ameaçados, eles oraram. Então, meus irmãos, para o desânimo, existe essa arma. Nós devemos buscar a Deus em oração. Muitas vezes a gente desanima na nossa vida, desanima em vários fatores, em vários aspectos. Bate aquele desestímulo, não dá vontade de você fazer nada, não dá vontade de prosseguir com nada, porque a sensação que você tem é que não vai dar certo. Quando isso, porventura, se fizer presente na sua vida, faça isso. Ore a Deus, separe um tempo, clame a Ele, busque a sua presença, procure aprofundar a sua comunhão com Ele, porque é aí que você vai combatendo o desânimo no seu coração. Não existe vitória contra o desânimo que não seja obtida, que não seja através da oração. A oração tem que estar no meio, a oração tem que fazer presente na nossa vida, a oração tem que ser uma realidade, porque do contrário, a gente nunca vai vencer o desalento na nossa vida. É a receita que Deus nos dá através da sua palavra. Então, como é que nós combatemos o desânimo? Em primeiro lugar, com oração. Devemos orar a Deus, devemos orar ao Senhor. Mas não só isso, existe uma segunda arma que nós devemos ter para combater o desânimo, ou seja, a perseverança. Diante do desânimo, nós devemos ser perseverantes, constantes naquilo que Deus nos chamou para fazer. É o que nós vemos aqui nesse texto, é o que nós vemos aqui nessa passagem. Veja aí, versículo 6, olha só: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Capítulo 6, versículos de 1 até o versículo 4. Aí você já pula para o capítulo 6, porque de certa forma é a sequência aqui desse relato. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos umbrais ou nos portais. Veja que a obra que chegou ao seu fim, chegou o momento que não tinha mais nenhuma brecha no muro. Eles começaram a trabalhar, chegaram à metade, fechando as brechas. Quando você chega aqui no capítulo 6, em virtude deles ter permanecido trabalhando, o que foi que aconteceu? As brechas se fecharam, a obra estava sendo concluída, estava sendo acabada. Por quê? Porque eles foram perseverantes. Então, Neemias, ele fez isso. Ele não se deixou abater pelo desânimo. E aquilo para o qual Deus o chamou, ele continuou fazendo, continuou realizando. E olha que não foi fácil. A gente viu, houve desmerecimento no momento, houve a ameaça no segundo momento. Aqui, se você olha o restante do capítulo 6, sobretudo entre os versículos 2 a 4, na verdade eles são colocados numa armadilha para poder parar a obra, mas em nenhum momento Neemias ele para. Em nenhum momento ele para. Olha só, versículo 2 do capítulo 6: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias e no vale de Ono. Porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer:
estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Neemias disse: não vou parar a obra. Na verdade, aqui ele estava sendo convidado para cair numa armadilha, conforme nós falamos, mas ele não atentou para isso. Muito pelo contrário, continuou fazendo. Então, o desânimo, meus irmãos, ele deve ser substituído pelo nosso trabalho constante. Se Deus lhe deu uma missão para fazer, quer como pai, quer como mãe, quer como um servo de Deus, ou qualquer outra coisa que porventura você esteja desanimado, não pare, siga. Não pare, continue realizando. Uma vez que você ora a Deus, que você pede força, que você clama pela sua graça, não pare. Mesmo que as adversidades elas se multipliquem, mesmo que os problemas eles surjam, mas nós devemos perseverar naquilo que Deus nos chamou a fazer. É como eu gosto de dizer, a gente tem que tirar da fraqueza força e seguir adiante, porque às vezes acontece isso. Você olha para a sua vida, está meio que virado de ponta cabeça, você não tem alento para fazer mais nada e você quer desistir de tudo. Não faça isso, persevere. Mas os problemas estão aumentando, persevere, mesmo que o sangue bata na canela, mesmo que caia uma chuva de canivete aberto, siga até o final. Foi o que Esdras fez, foi o que Neemias, melhor dizendo, ele fez. Então veja, você tem a oração, a primeira arma para vencer o desânimo. Você tem a perseverança, a segunda arma para vencer o desânimo. Mas não só isso. Em terceiro lugar, comunhão. Ou seja, se una ao povo de Deus. Quando você estiver desalentado, quando você estiver desanimado, não fique só. Se una ao povo de Deus. Voltem aí ao capítulo 4. Neemias capítulo 4, versículos 13 e 14, e depois o versículo 19 e 20. Neemias capítulo 4, versículos 13 e 14, depois 19 e também o versículo número 20. Olha só. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por trás do muro, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Versículo 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Versículo 19, versículo 20. Olha só. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei, até conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Então, qual foi a estratégia de Neemias? Estamos separados para fazer a obra. Quando um perigo sobrevier a uma determinada pessoa, toca a trombeta, e assim todos se juntem para poder defender aqueles que estão sendo ameaçados. O que é isso, meus irmãos? É viver em unidade. Quando você está desanimado, não fique só, porque se você ficar só, mais desanimado você ficará, e aí as suas forças vão se acabar naturalmente. Procure se achegar junto aos irmãos, procure se achegar junto àquelas pessoas que você percebe que tem uma maturidade maior em termos espirituais, que pode orar com você, por você, que pode lhe instruir, que pode lhe aconselhar, que pode lhe ouvir, que pode lhe assistir. Uma coisa eu lhe digo: não fique só. Se você estiver desanimado e procurar o caminho da solidão, naturalmente você vai ser vencido completamente pelo desânimo. O povo de Deus não fez isso. A obra era grande, o desafio era grande, mas eles estavam sempre unidos, sobretudo quando tinha necessidade. Então nós temos a arma da oração, nós temos a arma da perseverança, nós temos a arma da comunhão, mas não só isso. Em quarto e último lugar, nós temos a arma da vigilância. Nós temos a arma da vigilância. Vigie, vigie,
diante do desânimo. Olha só o que nós temos entre os versículos 15 a 18 e depois entre os versículos 21 a 23. Olha só, versículos 15 a 18, inicialmente. Diz o seguinte: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Versículos 21 e 23, ou ao 23. Assim trabalhávamos na obra. E metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirva de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Meus irmãos, já pensaram numa situação como essa? Você ter que reconstruir o muro. Então você tinha pelo menos dois grupos de pessoas: os que estavam edificando, tinham as duas mãos ocupadas para poder construir, mas as armas estavam em sua cintura. Se houvesse necessidade, se o inimigo chegasse, estavam prontos, estavam vigilantes. A outra metade, que carregava os escombros, como só usava uma das mãos, na outra mão empunhava as armas. E aí, quando chegava a noite, se revezavam para que uns pudessem descansar, enquanto outros vigiavam. É interessante, conforme nós observamos aqui, que Deus já havia frustrado o desígnio dos inimigos do povo de Deus, mas mesmo assim eles estavam vigilantes, mesmo assim eles estavam ali atentos a qualquer investida, a qualquer emboscada que os inimigos do povo de Deus fizessem contra eles. Então o que é isso, meus irmãos? É a arma da vigilância. É a arma da vigilância. Então, diante do desânimo, vigie. Vigie contra aquilo que lhe desanima. Vigie contra aquilo que lhe deixa desalentado. E não deixe ser tomado por esse sentimento. Aqui você encontra pelo menos 4 armas para que você possa vencer: a oração, a perseverança, a unidade da comunhão e também a atenção, a vigilância. Então use essas armas, pela graça de Deus. Use essas armas na dependência do Senhor, e você vai ver que, em chegando o desânimo, com a graça de Deus, você vai conseguir sobressair em relação a eles. Fechando o nosso estudo na manhã de hoje, o desânimo, meus irmãos, minhas irmãs, é uma triste realidade que sempre vai insistir, se impor na nossa vida. Isso por várias razões, isso por vários fatores. Conforme nós observamos na palavra introdutória, o desânimo será a arma preferida do diabo para atentar contra nós, contra aquilo que nós fazemos, não só em termos seculares, mas também em termos espirituais. Mas aí, o que é que nós devemos fazer? Usar as armas que Deus nos dá, para que assim nós possamos combater o desânimo na nossa vida. Mas, além das 4 armas que eu dei aos irmãos, seja a oração, a perseverança, a comunhão, a vigilância, eu queria considerar, para fechar a nossa aula, para fechar o nosso estudo, 2 atitudes que nós devemos ter em relação a Cristo, quando nós estivermos desanimados com a nossa vida. Em primeiro lugar, quando nós estivermos desanimados em relação à nossa vida, por qualquer motivo, por qualquer causa, que nós foquemos o nosso olhar em Jesus Cristo. Que nós foquemos o nosso olhar em Jesus Cristo. Veja o que diz o autor aos Hebreus no capítulo 12. Veja o que diz o autor aos Hebreus no capítulo 12. Então não olhe para as circunstâncias, não olhe para aquilo que lhe desanima. Olhe para Cristo, olhe para Cristo, olhe para o Salvador.
Veja o que o autor sagrado nos fala aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha só o que diz aqui a palavra: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como a gente deve percorrer essa carreira? Versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Persevere, meus irmãos, olhando para Cristo. Ele venceu todos os seus obstáculos, todas as suas adversidades, mesmo que, como de fato foi preciso, ir à cruz, morrer pelos nossos pecados. Olhe para Ele, fixe nele, mas não só isso. Quando você estiver desanimado, quando você estiver desanimada, descanse em Cristo, coloque o seu fardo sobre Cristo, porque foi isso que Ele nos ensinou, foi isso que Ele nos instruiu. Fechando a nossa aula, abram aí em Mateus capítulo 11. Em Mateus capítulo 11, às vezes você está desanimado, com o peso da frustração, com o peso do desafio, com o peso da derrota. E o que fazer? Foque em Cristo. E o que fazer? Descanse em Cristo. Olha só que palavras maravilhosas Cristo Ele nos diz aqui. Veja o chamamento que Ele nos faz. Mateus capítulo 11, versículos 28 até o versículo 30. Ele assim nos diz: vinde a mim, Cristo falando para nós, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Veja, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Faça isso, meus irmãos, descanse em Cristo, pegue o seu fardo, jogue sobre Cristo, porque com certeza Ele tem condição de levar o nosso fardo. Às vezes a gente é muito teimoso e quer levar um fardo que a gente não pode carregar, talvez porque confia em si mesmo, talvez porque tenha vergonha de fazer isso, de entregá-lo a Deus. Mas quanto mais nós nos comportamos dessa forma, mais frustrados nós somos, mais derrotados nós somos, e isso não vai nos auxiliar. Então, diante do desânimo, pegue seu cansaço e coloque sobre Cristo, coloque sobre os ombros do nosso Salvador, e Ele vai nos suprir de tudo aquilo que é necessário para nos revigorar a força, para nos animar e assim fazer com que nós perseveremos na carreira que Ele propôs a cada um de nós. Que Deus, meus irmãos, que Deus, minhas irmãs, nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações e que tudo isso que nós vimos hoje pela manhã nos sirva para que quando o desânimo chegar na nossa vida, não só possamos enxergá-lo e entender de onde ele vem, mas sobretudo, com a graça de Deus, vencê-lo através das armas que Deus nos dá pela sua graça e pela sua misericórdia. Que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, fechamos a aula no tempo, conforme o toca aí. Mas como as classes não vieram, eu não sei se algum irmão, alguma irmã queria fazer alguma observação, queria fazer alguma pergunta, queria fazer alguma consideração, para a gente ter esse momento aqui final de compartilhamento, de feedback daquilo que foi ministrado. Teríamos, meus irmãos, é só levantar a mão e aí o microfone chega até você e você vai e fala. Isso, Lucas, presbítero Laildo. Isso, Magno, por favor.